E então a bola rola. Hoje, domingo, 11 de janeiro, a temporada de 2026 do Flamengo, ela começa oficialmente. A gente tem aqui um material bem completo sobre essa estreia e a nossa missão hoje é mergulhar fundo nisso. Vamos tentar entender a lógica por trás do que veremos em campo hoje contra a Portuguesa, o motivo da ausência do time principal e, claro, responder aquela pergunta, né? Quando os craques finalmente entram em campo? E o mais curioso é que, mesmo com o time alternativo, este primeiro jogo já diz muito sobre a estratégia do clube para o ano todo. Com certeza. O primeiro jogo da temporada é muito mais do que só uma partida. É quase uma declaração de intenções, sabe? Principalmente aqui no Brasil, com esse calendário que é uma verdadeira maratona. A forma como um clube como o Flamengo começa o ano revela o planejamento, as prioridades e, principalmente, os riscos que ele está disposto a correr. A primeira escalação do ano, na verdade, é a primeira grande aposta da diretoria. Boa, vamos começar por aí então. O jogo de hoje, contra a Portuguesa, é lá no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Até aí tudo bem. Mas tem um detalhe aqui nos papéis que me deixou bem intrigado. Essa partida de hoje é, na verdade, pela 5ª rodada do Carioca. Como assim? O campeonato mal começou e já estão adiantando a 5ª rodada. Qual é a lógica disso? O motivo, segundo o que a gente apurou, é a Supercopa do Brasil. O Flamengo tem essa decisão logo no início de fevereiro e precisa de uma data livre. E o que isso já mostra desde o primeiro minuto é o quebra-cabeça que virou o calendário do clube. Não é só sobre jogar, é sobre gerenciar uma agenda que compete em 3, 4 torneios ao mesmo tempo. O Carioca nem começou direito e já está sendo moldado por outra competição. É um efeito dominó, então. A busca por um título grande lá na frente obriga o time a fazer essa ginástica toda no estadual, antes mesmo de o elenco principal voltar de férias. Isso mostra a dimensão que o clube tomou, né? A logística virou tão importante quanto a tática. E virou parte do jogo. E essa gestão de calendário nos leva direto para a decisão mais impactante de hoje. Se o time principal está de folga, quem entra em campo? É aqui que a estratégia deixa de ser teoria e virar prática. E aqui a coisa fica realmente curiosa. Quem vai a campo hoje é um time 100% formado por garotos da base, os crias da Gávea. A escalação provável que a gente tem aqui é a seguinte: Léo Nanetti no gol, na defesa Daniel Salles, João Vitor, Iago e Johnny, no meio-campo Pablo Lúcio, Bruno Xavier e Guilherme, e lá na frente um trio com Joshua, Douglas Telles e Wallace Ian. E quem comanda é o Bruno Pivetti, o técnico do Sub-20. A primeira razão para isso parece óbvia: dar descanso aos titulares. Mas me parece que tem algo mais aí. Um clube do tamanho do Flamengo não faria isso só para dar folga. Certo, exato. E esse é o pulo do gato. Não é só sobre descanso, é sobre investimento. Cada minuto que esses garotos jogam uma partida oficial do Carioca é um teste de fogo que pode valer milhões lá na frente. Pensa comigo. Primeiro, claro, você protege seu elenco principal de um desgaste prematuro. Colocá-los em campo agora, sem pré-temporada, seria pedir por lesões. Lesões que poderiam comprometer o ano inteiro. Isso, é uma medida de proteção do seu maior ativo. Essa é a parte da redução de danos, digamos assim. Ok, então preservar para colher os frutos lá na frente, na Libertadores, no Brasileiro. Exato, mas a segunda parte é do investimento. Essa partida é uma vitrine caríssima, que o Flamengo consegue de graça. Para um garoto como o Wallace Ian ou o Joshua, jogar uma partida de campeonato, com transmissão na TV, com a pressão da camisa, é uma experiência que nenhum treino pode simular. É ali que você separa os meninos dos homens, sabe? O clube consegue avaliar quem tem estômago para aumentar o profissional e, ao mesmo tempo, valoriza esses atletas no mercado. Mas essa não é uma aposta muito arriscada. Quer dizer, a torcida do Flamengo não é exatamente conhecida pela paciência. Começar o ano com uma possível derrota, mesmo com um time alternativo, ou uma atuação muito ruim, isso não pode gerar uma pressão desnecessária logo de cara? Essa é uma ótima pergunta. E sim, esse é o risco calculado que a diretoria assume. E para a confiança desses próprios garotos? Uma estreia com, uma goleada sofrida, não pode ser um tiro no pé? O impacto de uma derrota existe, sem dúvida. Mas a aposta é que o benefício a longo prazo supera o ruído do momento. A diretoria provavelmente entende que a maior parte da torcida compreende a estratégia. E quanto aos garotos, isso faz parte do processo de formação. O Flamengo não está simplesmente jogando eles aos leões. Olha o nível de detalhe, o material que a gente tem menciona até um desfalque nesse time de base, o jovem Ryan Roberto, que está no departamento médico. É verdade, esse detalhe me chamou a atenção. Não é um time improvisado que foi montado na véspera. Existe uma estrutura por trás, um acompanhamento médico, uma comissão técnica própria. Precisamente, isso mostra que é uma operação integrada. O DM, a comissão do Sub-20, a logística, tá tudo alinhado com a estratégia do futebol profissional. Eles não estão sozinhos. E essa experiência, mesmo que inclua uma derrota, é fundamental para o amadurecimento deles. O clube está dizendo, ok, o palco é de vocês, mostrem o que sabem. E para a diretoria é uma chance de ver quem
tem a personalidade e a qualidade para, quem sabe, economizar uma contratação milionária no futuro. O próximo craque do time pode estar nascendo hoje lá em Volta Redonda. Entendi. O risco existe, mas a recompensa potencial, tanto esportiva quanto financeira, é bem maior. E para o torcedor que está em casa, curioso para ver essa garotada, a boa notícia é que não vai ser um jogo escondido, né? O acesso parece ser amplo. Sim. E isso amplifica tudo que a gente falou sobre a vitrine. A partida vai ser transmitida pela Rede Globo em TV aberta e também pelo Premiere no pay-per-view. Ter um jogo com a equipe sub-20 em TV aberta é algo raro e muito significativo. Aumenta a pressão sobre os jovens, claro, mas também oportunidade. Não são só os olheiros e os torcedores mais fanáticos que vão estar de olho, é o grande público. Uma grande atuação hoje pode transformar um desconhecido num nome comentado no Brasil inteiro amanhã. É a chance da vida deles, literalmente. Ok, então enquanto os garotos tentam a sorte em Volta Redonda, o que acontece com os figurões? Já sabemos que eles não jogam hoje, mas qual é o plano? Quando a torcida pode esperar para ver o time principal em campo? Olha, o cronograma é bem apertado. Pelo que temos aqui, o elenco principal se reapresenta amanhã, segunda-feira, dia 12, lá no Ninho do Urubu. Um detalhe importante, a pré-temporada vai ser toda no Brasil, sem aquelas viagens longas e cansativas. E a partir de amanhã começa uma verdadeira corrida contra o tempo. Caramba, voltar no dia 12 e já ter jogo valendo? A preparação vai ser na base da pressão total. Quais são as datas que estão na mesa para a estreia deles? A gente tem duas possibilidades, e ambas são de altíssimo calibre. A primeira, e mais próxima, seria já no clássico contra o Vasco, dia 21 de janeiro. Isso daria a eles pouco mais de uma semana de treinos. É um cenário de muita intensidade, estrear logo num clássico com toda a rivalidade e a cobrança que se envolve. Seria jogar o time no fogo, praticamente. Uma semana de treino depois de um mês de férias para encarar o maior rival. É um teste cardíaco. E a segunda opção? A segunda opção parece ser o verdadeiro alvo de todo esse planejamento. A final da Supercopa do Brasil, contra o Corinthians, no dia 1º de fevereiro em Brasília. É uma decisão que vale taça, e isso muda completamente a perspectiva da preparação. Não é mais sobre pegar ritmo, é sobre estar no auge da forma para um jogo que pode dar ao clube o primeiro grande título do ano. Faz todo sentido. Então, usar a base agora contra a Portuguesa e talvez em mais 1 ou 2 jogos do Carioca não é um luxo, é uma necessidade absoluta. É a única maneira de comprar tempo para o time principal ter uma preparação minimamente decente para essa final. Exatamente essa palavra, necessidade. Entre a reapresentação no dia 12 de janeiro e a final no dia 1º de fevereiro, são cerca de 20 dias. Pode parecer muito, mas no futebol de alto rendimento é um piscar de olhos para tirar um elenco do modo férias e colocar em condição de disputar um título nacional contra um rival como o Corinthians. Cada dia de treino que os garotos garantem para o time principal agora é valiosíssimo. É a definição de otimizar os recursos. O risco é tropeçar no Carioca com a equipe jovem, mas a recompensa é chegar muito mais inteiro para levantar uma taça em fevereiro. A diretoria e a comissão técnica estão claramente colocando as fichas na Supercopa. É uma aposta clara e demonstra uma maturidade de gestão. O Campeonato Carioca é importante, pela tradição, pela rivalidade, mas o clube entende que os títulos de expressão nacional e internacional são os que realmente definem o patamar do Flamengo hoje. O estadual se torna, nesse início de ano, uma plataforma de desenvolvimento e preparação para os objetivos maiores. Certo, então para a gente amarrar tudo que a gente discutiu, hoje o Flamengo dá o pontapé inicial em 2026 com o Laboratório de Jovens Talentos contra a Portuguesa, uma manobra estratégica para proteger o elenco principal, que volta de férias amanhã para uma pré-temporada curta e intensa. E essa preparação tem um alvo claro pintado na parede, a final da Supercopa do Brasil contra o Corinthians no 1º dia de fevereiro. A estreia dos titulares pode até ser antes no clássico contra o Vasco, mas o foco total é chegar a Brasília na melhor condição possível. O que estamos testemunhando hoje é a primeira página de um plano bem traçado que tenta equilibrar a tradição do Carioca com ambição por títulos maiores. E tudo isso enquanto desenvolve o futuro do clube. É a máquina do futebol moderno funcionando a todo vapor, onde a estratégia fora das 4 linhas é tão decisiva quanto o que acontece dentro delas. E isso nos leva a uma última reflexão. Um pensamento para ficar no radar durante a temporada. O que a gente está analisando aqui é o que, o quando e o porquê da estratégia do Flamengo. Mas se olharmos para aquela lista de nomes da base, Leon Nanete, Daniel Salles, Joshua, Wallace, Ian, a história mais interessante que começa hoje talvez não esteja em nenhum desses planejamentos. A verdadeira pergunta que fica no ar é: qual desses garotos, hoje anônimos para o grande público, vai agarrar essa oportunidade de tal forma que em dezembro de 2026 a gente vai olhar para trás e dizer: tudo começou naquele jogo contra a Portuguesa? A resposta para isso a gente só vai descobrir acompanhando.